Parabéns pro Pode Pri! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia. É assim? Que dia mais feliz! Na verdade, não é hoje, é amanhã. Mas eu tô muito feliz. Gente, um ano de podcast, um ano de Pode Pri! Espero que o Pode Pri tenha aceito meu pedido. Eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa. Priscila, você tá feliz por conta apenas de um ano de podcast? Gente, eu que fiz esse cupcake! Orgulhosa, cara. Primeiro que é meu carro-chefe, que é o Red Velvet. E a cobertura. Ai, gente, é de cream cheese. Eu fui em busca de uma cobertura que fosse a real do Red Velvet, porque meu plano B seria um chantilly se eu não conseguisse trabalhar com bico. E trabalhar com bico é muito difícil, confeiteiras. Vocês têm o meu respeito. Vocês têm muito o meu respeito. Porque isso aqui é muito difícil. Tá torto? Sim. Tá. Sim. Mas fui eu que fiz. E eu tô muito orgulhosa porque eu estava muito tensa. Poucos amigos eu compartilhei que eu ia fazer e tive essa ideia. E eu tava com o cu na mão de não conseguir executar. Mas eu consegui, cara. Olha que bonitinho. E eu que fiz. Isso aqui é a prova, minha gente, que se vocês se dedicarem, às vezes nem precisa de muita dedicação. Vocês conseguem. É claro que meu plano B foi usar uma massa que eu já conhecia. Inclusive rendeu muitos cupcakes. Mas eu tô muito feliz, porque era uma coisa que eu não imaginei que eu fosse conseguir. Tipo, podcast, que sempre foi um. Eu não sei se eu digo sonho. Eu acho que eu sempre gostei. Quando eu sempre gostei de falar. Acho que vocês vão saber disso. E quando surgiu essa coisa toda de podcast e de programas interessantes com pessoas legais conversando e tal, eu pensei, cara, eu quero muito fazer parte disso. Eu gostaria muito de ter o meu. E eu ficava imaginando, só que assim, era muito hipotético. Acho que eu vou deixar aqui pra ficar de decoração. Não derreter no meio do episódio. Será ótimo. Via, mas eu achava que estava muito fora do meu alcance. Eu achava que eu não ia conseguir atingir aquilo. E quando uma amiga, né, que eu coloquei no Instagram alguma coisa que eu nem lembro mais o que foi, mas foi alguma coisa nesse sentido, do quanto seria bacana, do quanto seria legal falar ou participar e etc. Uma amiga respondeu no direct falando assim: por que que você não faz um seu? Do jeito que você é e com as coisas que você tem. Quem me conhece, aquela velha história do quem me conhece, sabe? Eu odeio fazer uma coisa meia boca. Então, quando surgiu essa ideia, eu falei, cara, mas eu preciso de pelo menos um microfone profissional, eu preciso pelo menos de um cenário bacana, eu preciso de. Eu sempre colocava alguma desculpa na frente. E aí ela insistiu nisso, ela falou, cara, é sua cara, faz muito sentido, você precisa tocar isso, você precisa fazer isso acontecer. E eu pensei, cara, tem alguém acreditando mais em mim do que eu mesma. É claro que praticamente na minha vida inteira foi assim, mas eu fiquei muito tocada com aquilo. Eu acho que Deus usou ela para falar que eu tinha que fazer um projeto meu por mim. É claro que eu sabia que ia ser muito legal, porque ia unir uma paixão minha, que é falar, né? E podcast não tem limite. Então ninguém critica um tempo de podcast. E eu tinha começado já com os vídeos no Instagram falando para criar autoridade na rede mesmo. E as pessoas que não me conhecessem confiassem no que eu tava falando, então que eu ganhasse credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que não estava funcionando, porque eu tinha um tempo para falar. O Reels, na época, era de 1 minuto cravado, senão ele não era divulgado. E eu tava perdendo time, porque eu não conseguia fazer vídeos de 1 minuto. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, ele foi um tema muito legal, muita gente engajou, tipo, minha rede nem era engajada, muita gente engajou no primeiro vídeo, mas todo mundo sentiu a falta da mesma coisa, tipo, parece que tá cortado e foi cortado. Pra pegar o tema que tava sendo dito e pegar o time do algoritmo. Ele entregou pra muitas pessoas, inclusive não seguidores, por conta disso. Só que eu tava me sentindo mal, porque eu sentia que cada tema eu podia abordar de uma maneira muito maior. Muito mais abrangente, muito mais complexa. Colocar de fato tudo que estava na minha cabeça. Tinha temas que eu dava exemplos que eu tinha que cortar, porque ficava muito grande. Então, teve vídeos que eu acabei explorando o maior tempo que a rede disponibilizava. Teve vídeos que eu cortei para fazer teste mesmo, ver o que funcionava. Em todos eu ficava muito decepcionada com o resultado, porque não era eu, porque não era o que eu queria. Então, tô aqui para incentivá-los a iniciar o que quer que seja. Comece o que você quiser começar. Faça o que você tanto planeja e não executa. Porque tá tudo bem se der errado, sabe?
tudo bem que se o podcast não durar mais um ano, ou que bom que ele já durou um ano, mas é importante você saber, e assim, se der errado, não foi porque eu fracassei, foi porque eu tentei. E fracassar pra mim é você não tentar. Ainda que eu comecei com pílula de sabedoria e nem é o tema desse podcast, a gente nem fala sobre sabedoria. Mentira, a gente fala sobre tudo. E isso que eu amo no podcast. Porque a gente fala sobre tudo, a gente divide e compartilha o que acha de mais relevante. Eu tô muito feliz com essa nova era do podcast, que eu comecei no finalzinho do ano passado e tô engatando esse ano, que é chamar mais pessoas convidadas. E assim, acreditem, eu chamo na intenção do que eu acharia interessante. Então, eu não tô chamando só amigos. Seria até muito fácil só convidar amigos. Mas eu tô convidando pessoas conhecidas e pessoas estranhas também. É claro que a maioria, sua grande maioria, vai ser pessoas conhecidas. E eu não vou negar que a maioria também são amigos. Mas a proposta não é só isso. É como tá na Bíblia. É muito fácil amar quem já te ama. E aí a proposta é chamar e convidar pessoas que eu admiro também. Então a Aline, por exemplo, foi uma pessoa que eu não tenho convívio, que eu não troco contato o tempo todo. A gente se conheceu num evento, nem foi presencial, porque a gente não conseguiu se ver e nem tentou também se marcar e agendar nada. A gente deixou pelo acaso e o acaso não aconteceu. Só que eu amei o conteúdo que ela constrói, coisas que ela estava compartilhando. Falei, cara, eu preciso convidar essa pessoa para falar sobre esse tema, porque eu acho que foi feito para ela. E foi um episódio muito emocionante, muito bonito, que inclusive eu recomendo. E, contudo, eu queria dizer que eu tô muito feliz com esse um ano, tô muito feliz com tudo que tá rolando. Eu espero muito, não tô ainda colhendo, ai, altos frutos, mas eu acho que eu tô colhendo o principal, que é eu me orgulhar do que tá acontecendo, eu me orgulhar do que eu tô construindo, e é isso que tá acontecendo agora. E para esse tema super especial, inclusive, quero parabéns Pode Pri de todo mundo. Ó, um aninho na vida de um ano é muito importante, porque de um podcast não pode ser. De quase, foi por causa do bolo. Vamos para mais um episódio. E o episódio de hoje, vamos falar de uma coisa. Gente, pro aniversário do Pode Pri, o que que eu pensei? Eu acho. Eu tava conversando com uma prima, né, que me sugeriu, inclusive, de comemorar. Eu não achei que seria tão legal ou tão impactante. Depois, conversando com ela, eu falei, cara, tem uma grande magnitude sim, e vamos falar sobre isso. Eu não posso deixar isso passar despercebido. Mas aí, conversando com ela, eu pensei, cara, mas do que eu falo, né? Qual vai ser o tema? Vai ser um ano e, enfim, beijos. Vamos cantar parabéns juntos? Ia ser legal até, talvez, uma live, talvez. Quem sabe? Eu acho que não. Aí, ela pensou, por que você não pensa num comparativo, né? De como foi, não é um comparativo, mas como foi esse um ano de evolução de podcast e, ao mesmo tempo, o quanto eu evoluí por conta disso. E aí também trazer a minha evolução desde a minha formação, porque, pasmem, este ano eu faço 8 anos de experiência. Ai, gente, faz 8 anos. Não, na verdade faz 8 anos que eu me formei. Meu Deus, faz muito tempo. Mas, cara, é incrível como tem coisa que eu estudei que ainda é atual, como tem coisa que eu estudei que claramente não tá mais na grade da faculdade. Então, quando ela falou isso, me veio essas ideias de quanto seria legal eu explorar isso, eu falar disso com vocês. Então, é sobre isso. Vamos falar sobre esse meu período de evolução. De certa forma, eu evoluí sim. E eu quero muito dividir isso e vamos conversar sobre. Galera, é o seguinte, eu conto que eu tenho 8 anos de experiência, porque no segundo ano de faculdade, comecinho do segundo ano de faculdade, eu consegui. Não, na verdade, final do segundo ano da faculdade, eu consegui o meu estágio. Não, logo, eu não me formei há 8 anos atrás, como eu falei. Tá vendo como eu não sou tão velha assim também. Eu me formei há 5 anos atrás. É, eu me formei há 5 anos. Mas eu conto que eu tenho 8 anos de experiência, porque no segundo ano eu consegui o estágio. E assim, foi uma fase muito legal, porque eu sentia que eu tinha uma aula à noite na faculdade e no dia seguinte eu botava para executar na agência. Porque assim, no meu estágio eu fui contratada para ser estagiária de mídia. Só que eu fui uma faz tudo. Porque
graças a Deus, teve um peso depois no futuro, mas a minha professora tinha indicado. Falou, gente, busquem por agências pequenas. Eu sei que engrandece os olhos você pensar numa África da vida, você pensar numa DPZ, você pensar em agências grandes. Só que nas agências grandes, o estagiário vai fazer um pedaço de alguma coisa. Ele nunca vai executar nada. E ele nunca vai ter a responsabilidade de nada. Com muita sorte, talvez, no futuro, quem sabe. Mas como são agências que são muito competitivas, tipo, todo mundo quer entrar, então rola muita rotatividade e é muito difícil você conseguir entrar e ficar. Então, assim, não lute contra você mesmo, porque é bacana quando você disputa por capacidade, por experiência, mas quando você disputa com alguém que claramente, tipo, não tem como você disputar, porque foi alguém indicado por alguém de dentro, porque foi alguém que às vezes nem estudou, mas tem, sabe, cartas na manga. Então, assim, é muito complicado. Agora, se for por capacidade sua, é outra coisa. Então, entre em agência pequena. Primeiro, que a agência pequena não tem medo de botar trabalho para estagiário. Então, vocês provavelmente vão fazer muito mais do que a capacidade de vocês. E é assim que vocês aprendem. Então, eu quis muito entrar, mas, gente, quando ela falou que era difícil entrar em agência grande, eu acho que ela esqueceu de mencionar que é difícil entrar em qualquer agência. É um nepotismo terrível. Então, de primeiro momento, eu tentei muito outras coisas. Eu tentei analista de marketing, assistente de marketing. Eu tentei tudo em empresa grande. As pessoas não levavam. Eu não sei se isso mudou hoje. Aí eu tenho que perguntar para os meus amigos publicitários se algum deles conseguiu entrar nessa área. Mas na época eu sofria muito bullying nas entrevistas. Porque quando as pessoas viam que eu estava estudando publicidade, falavam, ai, mas você sabe que aqui você, não vai poder, sabe, se você fizer tatuagem, vai ter que cobrir. Você vai ter que usar social todos os dias. E tipo assim, eu tava vestida de social. No meu currículo, eu só tinha empregos que eu tinha passado, que eu tinha ficado 5 anos, 4 anos. Tudo que eu tinha que usar uniforme, que eu tinha que usar social. Então, assim, aquilo ali era indiscutível, sabe? Tipo, é sério, você tava falando isso? Falava sobre cabelo, e assim, eu não tinha, né, piercing, eu só tenho na orelha, eu não tinha tatuagem, e assim, mesmo que eu tivesse, tatuagem não vai definir a minha capacidade de trabalho, e eu achava aquilo um absurdo. Inclusive, eu escolhi a faculdade de publicidade e propaganda porque quando me deram a dica do que escolher na adolescência, eu queria algo que não me podasse. Então, determinar o que eu vou vestir, determinar como é que eu vou deixar meu cabelo. Eu tinha passado por um emprego onde eu recebia elogios da minha capacidade, mas eu recebia broncas porque minha maquiagem não estava combinando com a minha roupa. Ou porque eu não sabia me maquiar e não sabia fazer penteados. Tipo, eu não quero ser cabeleireira, eu não quero ser maquiadora. Eu quero ser útil. Eu quero me desafiar no dia a dia. E escolhi publicidade por conta disso. Publicidade não tem regras. Mas, independente disso, naquela época eu estava disposta a seguir regras porque eu sabia que era daquilo que eu dependia para conseguir um estágio e para conseguir me formar e colocar em prática o que eu aprendia. Então, eu estava disposta naquele momento, só que eu só ouvia isso de todas as empresas formais que eu ia, sempre falavam a mesma coisa. E eu ficava muito chateada, porque eu falava, cara, a minha experiência prova isso, o jeito que eu tô me apresentando prova isso, e as pessoas não estão me levando a sério. Detalhe que eu não tinha cabelo azul na época, tá? Eu só pintei o cabelo azul, as pontas, no dia da apresentação, na semana da apresentação do TCC. E aí eu gostei, viciei, não quis outra coisa, e acho que menos de um ano, um pouco mais de um ano, eu pintei todo. Não global, porque vocês sabem que não é da raiz que eu pinto, mas enfim, maior e assim, pra ficar todo azul mesmo. Que agora meu cabelo é mais azul do que preto. Mas na época não era. Inclusive, eu vou colocar fotinhas de como eu fui pra essa entrevista em específico, inclusive. Eu fiz toda uma curadoria de roupa, comprei roupa pra ir pra entrevista no calor e no frio, porque geralmente a gente só tem um tipo de roupa. Pelo menos nós pobres humildes, a gente só tem um tipo de roupa, que era calça, camisa jeans, calça social, camisa jeans. Com sorte, alguém tinha um blazer ainda, mas geralmente nem, às vezes nem isso. Então, assim, eu estava me apresentando bem, mas as pessoas não estavam me levando a sério. E aí surgiu, através de uma parceria que a Nubi tinha com a minha faculdade, acabei que eu consegui uma entrevista e, assim, foi muito legal, porque tudo que estava acontecendo nas outras empresas foi completamente ao contrário. A minha chefe, na época, na entrevista, ela me perguntou meu signo, cara. Ela perguntou o que que, da onde eu vim, o que que os meus pais faziam, inclusive os nossos pais faziam a mesma coisa. O pai dela também trabalhava com fotografia na juventude dela, também tinha um estúdio de fotografia, enfim. Tipo, eu falei assim, cara, é isso que eu quero que as pessoas questionem, porque a minha vida vai influenciar no meu trabalho.
o que eu vivo vai influenciar no meu trabalho, mas não o que eu visto, não o que eu quero ser, ou fazer no cabelo, no rosto, sabe? É claro que assim, gente, noção, semacol, como você quiser chamar. Você vai fazer uma reunião com o cliente, você tem que se portar de uma maneira diferente. Eu ia para a agência trabalhar de short e ficava descalço o dia inteiro. Minha criatividade, minha produtividade melhora muito quando o meu pé tá com contato no chão. Então, é, eu tinha isso, mas eu vou me reunir com o cliente, pô, eu vou me portar de forma diferente. Então, trabalho tem que ser levado a sério. Não tô falando que publicidade também é bagunça. É liberdade até um certo ponto. É o que realmente você precisa, o que realmente precisa ser feito. É maturidade de você também entender como se portar. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, entendeu? Nessa pegada. Não, quando eu entrei nessa agência foi muito bacana, porque eu entrei para ser estagiária de mídia, executei mídia, inclusive foi muito legal, porque na época não era como hoje que cliente pode diretamente contratar um espaço na TV aberta ou fechada e fechar um pacote. Na época existe uma lei que, pelo jeito, foi revogada, porque com essas plataformas eu não fui atrás de saber disso, mas com essas plataformas que você mesmo pode ir lá e colocar um vídeo e mandar para aprovação, então não tem mais essa lei, né? E essa lei dizia o seguinte: você precisava de uma agência para intermediar essa comercialização da TV, seja ela aberta ou fechada de novo. E aí era muito legal, porque eu via como tudo funcionava. Eu via como é que era para chegar um comercial na TV. Então eu amava, eu gostava muito. Só que como uma agência pequena, ela se movimentava muito, então hora perdia cliente, hora ganhava cliente. E tinha um momento de muita bonança, tipo, casa cheia, muita gente contratada, porque é cliente grande. Daqui a pouco perdemos o cliente, então enxuta. Eu vi a agência crescer e diminuir, eu acho que umas 3 vezes em 2 anos que eu fiquei nela. E foi muito bacana, foi bom enquanto durou. Eu sou muito grata por essa experiência. Eu aprendi muito lá, só que eles abusaram, como toda empresa. Eu não vou nem colocar agência, como toda empresa faz. Eles abusaram da minha boa vontade. Então eu era estudante com sede de conhecimento. Eu nunca menti para eles. Eu entrei no estágio de mídia pensando no planejamento. Eu queria muito para a área de planejamento. Eu era apaixonada pela área de planejamento já naquela época. E o e a agência, por ser pequena, me deu a oportunidade de fazer tudo. Gente, eu fui tudo lá dentro. Eu fui redatora, eu fui mídia, eu fui social media. Sim, são coisas diferentes. Aprendi tráfego pago lá dentro, Google Ads lá dentro, LinkedIn Ads, Twitter Ads, quando ainda era Twitter. Então, assim, eu devo muita coisa lá. Só que eu levava trabalho para casa e ninguém falava nada, faltava me agradecer. Aí chegou um tempo que, quando eu não levava, me julgavam, me criticavam. Como assim você está se negando a levar? Então começou a vir uma sobrecarga de trabalho muito grande, eu comecei a me sobrecarregar muito, aquilo começou a me afetar, eu comecei a ficar muito mal, porque eu fazia algo que eu gostava muito, mas eles estavam abusando da minha boa vontade, então aquilo estava me sobrecarregando emocionalmente, eu não estava percebendo, só estava muito aflita, chateada, eu gostava, né, do que eu fazia, e almejava me manter ali, continuar ali, estar ali. E acabou que no final das contas, tive quase, eu digo que foi uma crise de ansiedade, mas eu acredito hoje em dia que tenha sido quase um burnout, porque teve um dia e me colocaram para fazer uma apresentação para o cliente, tipo um overview do cliente. Então tinha tanto resultados de mídias sociais e tal, como outras coisas também que a gente queria acrescentar. No total, dava uma média no planejamento, umas 20 páginas, 28 páginas. E aí uma colega na época falou assim, cara, vamos resumir em 3 páginas, ninguém vai querer assistir um planejamento de uma apresentação de 28 páginas, vai ser cansativo pra caramba, uma reunião que é pela manhã. E aí o dono da agência insistiu, falou: não, a gente vai fazer as 20 páginas. E aí eu fiquei até 8 horas da noite, perdi a aula naquele dia, fiz, e quando eu entreguei, ele falou: a fulana tinha razão. Eu acho que era melhor só ter 3 páginas. Conversa com ela e acerta o que vai ser nessas 3 páginas e a gente apresenta amanhã. E era pela manhã. Eu simplesmente comecei a chorar e não parava mais. Eu tive uma crise de ansiedade e foi um choro que eu não conseguia controlar. E aquilo estava me tirando do eixo. O dono da agência ficou com medo danado de eu processar ele, ou de sair de lá para uma delegacia direto. Mas eu não conseguia parar, eu não conseguia. Então eu só resolvi que eu ia para casa e que eu faria de manhã, como desse. E eu sugeri que eles tentassem atrasar um pouco a reunião, né? E para ser bem honesta, eu acho que foi tão pesada essa crise que eu nem lembro o que foi acertado depois disso.
como foi a reunião, se eu consegui fazer ou se acabou sendo cancelada. Foi tão forte pra mim esse dia e tão pesado que eu sempre tive consciência de o quanto é importante fazer terapia, o quanto é importante cuidar da sua mente, corpo e alma. Mas eu sempre privilegiei a alma e o corpo e esqueci completamente do emocional, da mente. Então, com isso, eu tive essa primeira maturidade, aprendizado de eu preciso me ouvir, eu preciso prestar atenção em mim, eu não controlar os meus sentimentos ou o que eu estou fazendo é uma coisa muito séria. Então, eu preciso melhorar. Eu passei aí para terapia e começaram a questionar a terapia, porque meu horário de entrada era 10 e eu chegava todos os dias 9, né? Porque tinha muito trabalho, eu queria antecipar e tal, era meu. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de chegar mais cedo no trabalho. Eu sempre, pra mim, eu chegar meia hora antes era estar atrasada. Sempre foi, pra mim, esse sempre foi o meu jeito em qualquer circunstância. E aí, como eu gostava do que eu fazia, piorou, né? Eu ia, óbvio, agravar isso que eu fazia. E aí foi muito louco, porque quando eu comecei a fazer terapia, ao invés de chegar 9 horas, eu passei a chegar 9h30. É claro que podia acontecer atrasos por ser horário de pico, e algumas vezes chegar 10 ou 10h30, mas era assim o auge. Na maioria das vezes eu chegava 9h30. E começaram a questionar que eu tava, que tava atrapalhando, que tava interrompendo o meu aprendizado do estágio. Aí foi quando eu me toquei, cara. Foi muito louco eu ter essa consciência, porque eu achava que eu devia a eles, e no segundo momento eu também achava assim, não tenho experiência suficiente para sair daqui. Até que uma colega, onde eu sou muito grata a ela até hoje, por tudo que ela fez para mim, enfim. Vou me emocionar muito nesse episódio. Ela me falou que eu sabia muito mais do que eu acreditava. E que eu já estava uma profissional muito mais capacitada do que muitos que ela conhecia. E, cara, ela tinha muito tempo de experiência. Ela é pouca coisa mais velha que eu, mas ela tinha passado por muitas agências, grandes e pequenas. Então, eu admirava e respeitava muito a experiência dela, respeito até hoje. E quando ela me falou isso, me veio essa questão de e se eu me abrir pro mercado? Fui tratando na terapia essa autoconfiança, mas eu sabia que eu tinha que ter uma. Eu tinha que conversar com o dono da agência, que ele estava me incomodando. E pra mim, conversa séria sempre foi sinônimo de desespero, porque eu nunca consegui ter uma conversa séria sem chorar. Então, quando você chora, não é uma questão de, ah, eu tô demonstrando fraqueza. É para além disso. Você não consegue falar, se engasga, você, né, fica toda, ai, tipo, aqui eu tô conseguindo falar porque eu tô só emocionada, não tô chorando de desespero. Então, eu não queria aquilo, eu queria demonstrar maturidade, eu queria demonstrar responsabilidade. Bom, acabou que quando eu consegui falar, quando eu consegui, né, treinar e falar bem na terapia, eu me senti pronta e fui conversar com o dono da agência, propondo que ele me desse um aumento, porque eu estava ganhando muito pouco e eu não conseguia fazer nada com aquele salário. E aí ele virou para mim e falou assim: Você acha que o mercado tá fácil? Não tá. Então, se você pensou que com a ameaça você ia conseguir um aumento, você não vai conseguir. Aí eu falei: Não, tudo bem. Então eu quero deixar claro que eu vou me abrir pro mercado. É importante dizer que antes disso acontecer, antes disso tudo acontecer, no LinkedIn, eu sempre mantive pelo menos o perfil atualizado. Então, cursos que eu fazia, mudança de trabalho, eu sempre colocava lá. Eu não era muito de postar, hoje eu sou muito mais. Na época, não. E na época eu tinha recebido uma proposta de estágio, né? Uma proposta de entrevista, na verdade, não era uma proposta certa, era para mim fazer uma entrevista e tal e ver o que dava. E eu recusei falando que eu tava bem onde eu tava. E, gente, nunca façam isso. Ai, Priscila, mas na época você não tava feliz, você não tava bem onde você. Não era verdade? Era. Mas o ponto não é esse. Você nunca sabe o dia de amanhã. Eu nunca esperava que a agência que eu me sentia tão bem e tão feliz fosse me dar uma resposta dessas. Então, assim, no final das contas, eles não acreditavam em mim. No final das contas, eles queriam me empreender ali com eles. Não que eu esteja sendo ingrata com tudo que eles me deram, que teve muita coisa que eles me deram. Em si, o RD Station, o RD Summit, através deles. Trabalhei com RD através deles, o RD Station Marketing. Então, assim, eu sou muito grata a tudo. O meu Google Ads, que eu tenho uma formação e tudo mais. O problema é que, assim, é muito complicado quando você não entende o profissional como no estágio que ele está. Quando eu falo estágio, não é o emprego estágio, é o estágio de maturidade que ele tá. Eu já era uma Priscila completamente diferente do que eu tinha entrado. Do zero conhecimento, eu fui uma pessoa que trazia conhecimento, que trazia soluções imediatas para os problemas e possíveis soluções dos clientes. Então, eu tinha o meu valor. E, cara, Deus
Foi perfeito, como ele sempre é, mas ele foi perfeito porque eu me abri naquele dia, eu lembro até hoje, tá? A gente teve essa conversa numa quarta-feira de manhã. E eu fui, nossa, eu sou orgulhosa dessa conversa até hoje, porque eu fui muito madura, eu respirei fundo, não chorei de desespero. Foi muito legal, eu me senti muito capaz. Foi a primeira vez na vida que eu pedi um aumento, inclusive, fui negada, mas foi muito importante para mim aquela conversa. E naquele mesmo dia eu entrei num grupo de empregos de publicitários. E aí um job, ai, como é que chama? Job care. Ai, tem um nome, esqueci agora. Que são pessoas que é tipo um RH da vida, mas de recrutamento. Elas são pessoas que são pagas por empresa para conseguir uma pessoa que é tipo assim, é o modelo, ela tem tudo que eu quero. Aí você só faz a entrevista para ver se dá match. E aí você contrata ou não. Mas é job, tem um nome, job alguma coisa, job hunter. Job hunter. É um profissional que ele caça, tipo assim, não vai acontecer se você falar uma pessoa formada em publicidade, eu quero uma pessoa com experiência de, sei lá, um ano, e eu quero uma pessoa que fala inglês. Essa pessoa vai procurar pessoas que têm exatamente isso que você pediu. Não vai ter uma pessoa que é formada em publicidade, que tem experiência, mas não fala inglês, entendeu? O Job Hunter é tipo isso, ele é pago para fazer o filtro ideal do candidato perfeito. E aí, né, na mesma quarta-feira, eu entrei num grupo desses, eu nem tenho ideia de como que eu consegui esse grupo, como foi, só sei que eu entrei. E aí, um Job Hunter me chamou, falou de uma proposta de emprego para ser gerente de marketing, explicou tudo bonitinho. E aí, na quinta-feira, eu tinha uma consulta para fazer. Aliás, na quinta não, desculpa, na sexta-feira. Era uma gineco que eu tinha marcado. A gineco me deu um atraso de 2 horas de espera. Eu tinha um atestado médico comprovando isso, inclusive. E aí, durante essa espera, na volta, inclusive, depois da consulta, ele me falou que a pessoa tinha interesse em me ligar. E se eu autorizaria ele passar o meu número. Eu falei que tudo bem. Aí ela me ligou e eu falei: olha, eu tô no caminho, então desculpa se houver barulho de trem, barulho de, né, trânsito, tá? Porque eu tô na rua. Se você não se incomodar, mas a gente pode marcar um horário mais tranquilo. Ela, não tem problema. E aí ela começou a fazer um monte de entrevista comigo e ela falou: cara, eu gostei de você, por mim você começa segunda-feira. E eu fiquei, caraca, eu que tava com tanto medo. Na quarta, na segunda, eu tava me cagando de medo, pensando que eu não era capaz. Essa minha colega me falou coisas incríveis sobre eu mesma, de novo, né? Sempre, eu falei pra vocês. É sempre alguém acreditando mais do que eu mesma. E isso me ensinou muito também, em um certo ponto da minha vida. E consegui esse emprego. Não existe emprego dos sonhos, quero deixar isso bem claro. E não existe só coisa boa, só coisa positiva, só coisa legal que acontece num cenário. Mas eu tirei muitos aprendizados de tudo isso que eu vivi. E se teve uma coisa que eu aprendi em toda essa minha 8 anos de experiência, foi que se eu não acreditar em mim, não tem ninguém que possa me ajudar mais do que. Então, você pode ter alguém que te leva para frente, você pode ter alguém que te impulsiona, você pode ter alguém que te enche e infla sua autoestima, mas ninguém vai conseguir fazer por você. Então, se teve uma coisa que eu aprendi é que eu não posso ser não confiante com o meu trabalho. Eu tenho que acreditar no que eu sei, no conhecimento que eu adquiri, porque isso é meu, ninguém tira, ninguém arranca de mim. Então, foi muito difícil eu entender isso, mas foi muito importante passar por tudo que eu passei, porque eu aprendi isso. Enfim, eu não vou deixar meu currículo aqui estampado, mas depois disso eu fui gerente de marketing, fiquei lá um ano, aí ela tentou me explorar também. Aí veio a pandemia. Pandemia, eu sempre gostei de ser honesta e sincera com todo mundo, principalmente na área de trabalho. Porque se tem uma coisa que eu detesto é ser cobrada de algo que eu não possa entregar ou que eu não sou capaz de entregar. E aí depois a pessoa me cobrar como se fosse obrigação minha. Então eu gosto de jogar as claras, que é para não ficar alguma promessa indevida, né? Ali entre linhas. E eu fui justa com ela. Eu falei, olha, eu vou me abrir pro mercado, porque você tá, né? Ela cortou metade do meu salário. Meu pai foi mandado para casa de férias por 3 meses sem receber nada. Minha mãe diarista na época. Falei, o que que vai acontecer das nossas vidas? E aí ela cortou meu salário pela metade. Eu era a única salariada dentro de casa. E eu falei, olha, é o seguinte, eu vou me abrir, eu vou, não em relação a trocar de emprego, mas eu vou abrir uma consultoria, já que eu tô trabalhando em casa, e eu consigo atender. Então, nada que vá te atrapalhar, nada que vá diminuir ou
sei lá, mudar minha rotina de alguma forma aqui dentro do que eu já entrego, mas eu vou tentar contratar cliente e tal, porque não tá fácil. E a pessoa não gostou, claramente, de não ser única e exclusiva que eu atendia, começou a questionar coisas inquestionáveis, e acabou que eu encontrei uma pessoa que, na verdade, eu não encontrei, essa pessoa me encontrou, ela me ligou perguntando se eu conhecia alguém que podia ajudar, e aí foi que eu pensei, cara, eu preciso muito ativar minhas redes sociais, porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. E também porque as pessoas, às vezes, um vizinho meu não sabia o que eu fazia, e às vezes era um potencial cliente. E às vezes poderia nem ser um potencial cliente, mas poderia me indicar por um potencial cliente. Então, eu pensei, cara, as pessoas precisam saber o que eu faço. As pessoas precisam saber o conhecimento que eu tenho. Porque, né, é isso que eu falo para os meus clientes, porque eu estou trabalhando isso comigo. E aí eu comecei a trabalhar com essa cliente, abri a Prialbi Ramos Consultoria de Marketing Digital, na pandemia, no meio da pandemia, e me senti um pouco culpada, inclusive, porque enquanto todo mundo sofria muito, com perda de pessoas queridas, o mundo inteiro sofrendo, porque, né, eram muitas mortes por dia que aconteciam, eu estava em ascensão profissional porque começou a surgir pelo boca a boca, tipo, por você trabalhando com isso, pandemia, ninguém dava valor digital até chegar a pandemia e verem o quão é importante e relevante você trabalhar a mídia social. A minha cliente, inclusive, que eu trabalho até hoje com ela, ela fala muito disso. A questão não é nem se eu vendo ou não pela internet, mas se eu deixo a minha rede desativada, as pessoas pensam que eu não existo. Então, ou eu fechei, ou eu falei, ou eu não tô atuando mais. Então, precisa estar ativo para as pessoas saberem que você está ativa. Para as pessoas saberem que o seu negócio está funcionando, independente se você pode ajudar essa pessoa ou não. Porque, gente, marketing é sobre isso. Por isso que a gente fala que é muito a médio e longo prazo. Porque você não vai vender imediatamente para alguém. Ou você pode até conseguir vender imediatamente para alguém, mas o marketing, ele é mais sobre longo prazo. É sobre você precisar de, caraca, minha rede social, cara, tá muito ruim. Como é que eu faço para sair disso? Cara, tem a Priscila. Será que ela pode me ajudar? E se eu pedir uma dica para ela, será que ela me dá? Era isso que estava me faltando. E é isso que significa o meu trabalho, básica, resumidamente, resumindo muito, né? Então, eu acabei abrindo a consultoria, acabei trabalhando com diversos clientes de diversas áreas. Trabalhei com escola EAD, trabalhei com área de medicina, uma empresa que vendia produtos cirúrgicos. Trabalhei com moda, trabalho ainda com moda, inclusive. Enfim, foram até com professoras. Eu já cheguei a trabalhar com bar aqui de São Paulo. Então, assim, são coisas que me engrandeceram profissionalmente e me ensinaram muito. E me colocaram onde eu tô hoje, que é conseguindo trabalhar em casa organizada e do jeito que eu sempre sonhei, assim, com o escritório que eu sempre sonhei, com tudo que eu sempre esquematizei e desejei muito na minha vida. E aí, depois disso, acabou que, na verdade, durante isso, eu acabei recebendo uma proposta que de primeiro momento falei assim, ai, não sei se eu quero, não sei se vai atrapalhar, né? Porque, poxa, eu tava indo tão bem. Só que aí, de novo, a minha colega virou pra mim, e ela foi usada por Deus nessa época, e falou assim, cara, entra, porque é a sua chance de você crescer ainda mais. E quem sabe não sair de casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei nessa agência que eu trabalho até hoje à noite e me deu a oportunidade de me tornar independente. E aí eu tô muito feliz, porque eu consegui a minha tão sonhada independência. E com tudo isso, criar o podcast foi materializar tudo isso. Então, para mim, é até nostálgico assistir os vídeos. Primeiro, porque eu fico comparando a qualidade. Eu tentei muito, mas eu fui esforçada. Ninguém pode dizer que eu não me esforcei. Mas ao mesmo tempo, lembra, eu falei pra vocês, né, que tinha vídeos que eu criava e que eu ficava frustrada porque eu sentia que eu não tinha feito o suficiente, eu falado o suficiente e tal. E nos primeiros podcasts eu explorei justamente esses temas. Eu explorei tudo que eu não pude falar, tudo que eu tive que cortar dos primeiros vídeos que eu fiz pro Instagram e tudo mais. Então, o podcast, ele é o conhecimento aplicado nele. É o que eu penso, literalmente também o que eu sinto, porque tem muito do que eu sinto também no podcast. E eu sou muito orgulhosa disso, porque eu sempre gostei disso. Isso aqui, gente, é meu lugar no mundo. Eu amo, amo demais. E eu tô muito feliz de ter feito um ano. É um ano de frequência de uma vez por semana. Eu só falhei na época do evento porque eu não me preparei direito. Foi meu primeiro ano também, então eu não sabia como ia acontecer.
Eu tentei ainda planejar para fazer acontecer e não furar, mas é inevitável. Um evento de 3 dias toma muito seu tempo. Você tem que deixar tudo programado para subir, não tem jeito. É inevitável, assim. Então, mas mesmo assim, eu sou muito orgulhosa porque geralmente as pessoas começam fazendo uma vez por mês o episódio novo. E eu não, eu comecei fazendo uma vez por semana e deu certo. Falhei, teve uma vez que eu esqueci de subir. Ele estava feito, estava editado, eu esqueci de subir. Inclusive, foi um dia um pouco triste, porque eu pensei, nossa, ninguém percebeu, ninguém notou e realmente ninguém percebeu. Mas o que é normal, eu comecei com 0 audiência e hoje eu tenho ouvintes. Quando eu vejo 27 visualizações só no YouTube, por exemplo, eu já fico muito contente, porque eu fico pensando, cara, são 27 pessoas que me viram. Não sei se por segundos, não sei se por minutos, ou não sei se viu completo, mas fui vista e é isso. A gente precisa ser visto para ser lembrado. E nesse ano de podcast, cara, teve tanta coisa que eu aprendi, teve tanta coisa que eu melhorei, teve tanta coisa que em equipamento, de ficar mais esperta, de parar que as pessoas também, às vezes a gente se prende a muito a pedir ajuda e a gente esquece que às vezes a ajuda tá na nossa frente, é só você pesquisar no YouTube, é só você pesquisar no Google e tá tudo lá na sua frente. Então, se teve uma coisa que eu aprendi no podcast é sobre resiliência, mas principalmente sobre constância. O quanto a constância me mostrou que eu posso ir. Eu ia falar que eu posso ir longe, mas eu não cheguei ainda. Na verdade, eu vou ser bem honesta, eu não tenho nenhum objetivo gigante com podcast. E ser patrocinada. Não, eu quero primeiro que me traga a credibilidade que eu busco. Isso eu quero muito. Então, eu quero que uma pessoa desconhecida, que nunca tenha me visto na vida, veja um vídeo meu e fala: caraca, que propriedade do assunto que ela tá falando ela tem. Eu quero isso. Esse é um objetivo que eu tenho desde o início. Mas é só isso. Se vir qualquer outra coisa por consequência, amém, é lucro. Mas eu quero isso. Eu quero que as pessoas me reconheçam como uma autoridade nesse assunto. Esse foi um dos meus primeiros objetivos. E é isso. A persistência me trouxe um público. E, cara, foi muito legal. Nesse evento, eu conheci pessoas que passaram a me ouvir. E tem pessoas que falam. Inclusive, teve um episódio que eu gravei com um convidado que deu eu ruim no áudio. Isso que a gente só sabe quando faz. São problemas que não dá para previsionar. Você só reconhece o problema e lida com ele quando você vê. Falei, cara, o que que eu faço, né? Mas, enfim, ficou. E aí eu comentei com umas amigas no grupo. Falei, pô, fiquei chateada porque deu isso e tal. Aí uma das que eu nem sabia que me ouviam sempre falou: cara, eu pensando que era o meu fone que tava com problema, então era o áudio mesmo do podcast, porque, pô, sua qualidade é sempre tão boa. Então eu pensei que não pudesse ser outra coisa. Então, assim, isso me fez tão feliz, mas tão feliz. Outra coisa também que me deixou muito feliz eu pensava que eu não tava entregando o suficiente. Sei lá por quê, mas eu pensava, cara, não tá legal. O podcast não tá bacana. Eu não tenho nenhuma edição mirabolante, sou eu que faço a edição. Então, eu só faço os cortes para não ficar muito longo e não ficar na edição. E aí eu pensei, não tem abertura, não tem nem grandes efeitos. E aí eu fui parar para ver alguns podcasts um pouco maiores do que o meu, que já tem patrocínio, que já tem um monte de coisa. E, cara, eles entregavam basicamente a mesma coisa. Assim, fora, claro, uma grande estrutura que eles devem ter de equipamento, que aí também não entra em comparação. Mas eu digo assim, na execução, se você fosse ver o episódio pronto, era a mesma coisa que o meu e estava deixando a desejar em alguns pontos que eu já tinha aplicado. Então, assim, constância me ensinou isso, persistência me ensinou isso, e ao mesmo tempo me deixou muito orgulhosa. Eu esperei sim um microfone profissional para começar, então desde do primeiro episódio vocês vão sim ver o meu, o meu microfone profissional. Mas foi a única coisa, porque de resto eu trabalhei com o que eu tinha. Então, é isso episódio, sério, eu tô me sentindo eu fazendo um aninho. Mas é tipo um sonho fazendo um aninho, então é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem a receita do meu cupcake, ela é culinária. Ela é confeiteira, ela me respeita. Sou muito boa no que eu me determino a fazer. Mentira, eu sou muito boa no que eu tento fazer. Eu tava muito ansiosa por fazer e eu fico feliz que tenha dado certo. Ficou tão lindinho. O meu aninho de balão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando. É um prazer tê-los comigo. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. E olha, segura para muitas novidades que ainda virão.
ainda virão. E aí tô cogitando até convidados presencialmente. Presencialmente assim, né? Aqui comigo. Eu só não sei como eu vou estruturar isso ainda. Mas olha, aguardem, porque vai ser babado, vai ser bom. E eu tô assim, se eu já tô especulando que eu tô com qualidade agora, a ideia é ficar com mais qualidade ainda daqui pra frente. Então, acreditem, a coisa tem como melhorar. E daqui pra frente é essa a minha expectativa. É isso, um cheiro da Pri.